Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar sobre o método das cascas cilíndricas para determinar o volume de um sólido. Esse método ele é apropriado para sólidos que têm alguma simetria em relação ao eixo Y. Bom, como consiste o cálculo para utilizar, né, este método? Primeiro, vamos imaginar a situação que a gente quer calcular o volume de uma casca de um cilindro gerado. Quando eu giro em torno do eixo Y, esse retângulo que está indicado aqui na nossa figura, né? Então, nesse esquema aqui. Quando eu faço esse esquema, eu estou imaginando que a coordenada x desse pontinho aqui no eixo x é x índice i, e essa próxima é o x índice i mais 1. E o intervalo, a distância entre esses dois pontos, eu estou chamando de delta índice i x. Também imagino que a altura desse meu retângulo é AH. Então, o volume, quando eu girar esse retângulo em torno do eixo Y, é o volume que eu obtenho de um cilindro de raio exatamente a distância aqui entre a origem e o ponto xi mais 1, menos o cilindro que eu obtenho calculando o volume de um disco aqui, quando a base, né, tem raio, esse pedaço em vermelho, que é o xi. Então, eu vou fazer um cilindro grande de fora menos o cilindro de dentro. A base dos dois cilindros vai ser circular. E esse raio, então, como eu falei, do maior vai ser xi mais 1 e do menor vai ser xi. Então, o volume da primeira parte, que é o raio maior, que está indicado em verde, vai ser π vezes o raio, que é o x índice i mais 1 ao quadrado, vezes a altura. E o volume do cilindro que está mais por dentro, né, menor, vai ser o volume π vezes o raio ao quadrado, que é o x índice i ao quadrado, vezes h. Então, a diferença desses dois volumes vai me dar o volume resultante dessa casca de cilindro circulando em torno do eixo y, que está indicado aqui. Observem que esse quadrado, essa diferença de quadrados, eu posso escrever como o produto de x índice i mais 1 mais xi por x índice i mais 1 menos xi. Porque essa diferença aqui é justamente o delta ix, a distância entre esses dois pontos. E pensando que esses meus retângulos vão ficar cada vez mais magrinhos, ou seja, a distância entre o xi e o xi mais 1 vai ficando cada vez mais pequena, eu posso afirmar que essa soma aqui é praticamente 2x, onde x seria, por exemplo, o ponto médio aqui entre o xi mais 1 e o xi. Então, além disso, a altura h vai ser aproximadamente, então, o f de xi, imaginando que eu tenho uma função aqui passando por esses pontos, que é a que eu estou calculando o volume do sólido gerado pela rotação, então, dessa curva em torno do eixo y. Bom, feito isso, então, quando eu somar todas as casquinhas de zero aqui no nosso esboço, né, de zero até um certo valor aqui, eu vou chamar de C, mas pode ser então de A até B, né, eu obtenho o volume dado por essa expressão, 2π, o 2 veio daqui, integral de A até B, x vezes f de x, o x estava aqui, o f de x é o h, e esse cara aqui, quando eu tomo o limite, né, das somas, é justamente o diferencial dx. Então, eu trabalho com essa fórmula aqui para calcular esse volume. Então, vamos ver um exemplo. Calcular o volume do cone de raio R e altura h. Vou imaginar que o cone é a rotação da curva aqui, ou melhor, dessa reta, né, que passa aqui. Então, intercepta o eixo y no ponto x igual a 0, y igual a h, intercepta o eixo x no valor x igual a r, y igual a 0. Então, a equação, quando eu fizer a equação desse segmentinho de reta, quando em vermelho aí, vai ficar y igual a h menos h sobre rx. Para encontrar essa equação, bom, intercepto o eixo y no valor h, então o termo sem x, é decrescente, então o negativo, e para encontrar o coeficiente angular, eu posso fazer o ΔY sobre o ΔX. Então, o coeficiente angular, o ΔY é h, e o ΔX vai ser r, tá? Certo, então eu tenho a equação dessa retinha em vermelho.
Quando eu girar esse segmento em torno do eixo Y, eu tenho o cone enunciado no exemplo. Então, para calcular esse volume, eu vou fazer volume igual a 2π, integral de 0 a r aqui, né? Porque essa distância aqui é de 0 a r. X vezes a f de x. A f de x, então, vai ser o meu y, que é o h menos h sobre rx, dx. Então, primeiro eu faço a distributiva, eu vou ficar com x vezes h, e aqui menos h sobre rx ao quadrado. E agora eu utilizo a regra da potência para calcular essas integrais. A integral de x é x² sobre 2, e a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. E aí eu aplico o teorema fundamental do cálculo para x variando entre 0 e r. Quando eu substituir o r no lugar do x, nessa expressão aqui eu vou ficar com r ao quadrado sobre 2 vezes h. E nessa segunda expressão aqui, esse h sobre r já estava aqui, né? R ao cubo sobre 3. Então, posso cancelar esse r, fica aqui r ao quadrado. Aí eu faço o MMC, né, entre essas duas expressões. Aqui eu fico com 2 e 3, o MMC é 6. Então, 3r quadrado h menos 2hr². 3 menos 2 é 1. Então, eu fico aqui nessa expressão, somente aqui o que está dentro, né, do colchete. Aqui. O resultado disso daria r² h sobre 6. E aí, com o 2π que está multiplicando na frente, eu encontro a expressão final aqui para o volume do cone. Que a gente já sabia, né, que o volume do cone de raio da base igual a r e altura h é a área da base, πr², vezes a altura, h, sobre 3. E eu também obtenho essa expressão por meio do cálculo dessa integral, utilizando o método das cascas cilíndricas. Então, é isso, um abraço e até a próxima.